Se você nunca leu os livros de Ana Catarina Emmerich, talvez você queira comprar todos depois dessa conversa que nós vamos ter. Acho que um dos mistérios que eu nunca consegui entender completamente era a agonia no Horto das Oliveiras. O meu entendimento da agonia no Horto das Oliveiras sempre foi muito superficial. Até quando eu rezava o terço dos mistérios dolorosos, eu tinha muita dificuldade de entender o que aconteceu no Horto das Oliveiras. E foi por isso que eu comprei o livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich, porque eu queria especificamente ler o que tinha acontecido no Horto das Oliveiras. E a revelação que eu tive lendo aquilo, eu nunca vou esquecer. E eu quero compartilhar hoje. No livro de Ana Catarina Emmerich, é dito o seguinte: quando Jesus saiu do cenáculo com os 11 apóstolos, depois de instituir o Santíssimo Sacramento, Jesus, nosso Senhor, já tinha a alma oprimida de aflição e crescente tristeza. Jesus e os apóstolos andavam e paravam alternadamente. A tristeza de Jesus aumentava cada vez mais. Queriam os apóstolos consolar nosso Senhor, mas de modo inteiramente humano, dizendo que não aconteceria nada. Nesses esforços que não iriam adiantar no fim das contas, os apóstolos se cansaram, começaram a duvidar e começou a vir a tentação até eles. O Horto das Oliveiras é separado do Jardim do Getsêmani por um caminho e estende-se mais para o alto do monte. É aberto, cercado apenas de um aterro e é menor do que o Getsêmani. É cheio de grutas e recantos, em que por toda parte se vêem oliveiras. Jesus estava muito triste e anunciou a aproximação do perigo. Os discípulos se assustaram e ele disse a 8 dos companheiros que ficassem no jardim de Getsêmani. Jesus, tomando consigo Pedro, João e Tiago, o maior, subiu mais para o alto e, cruzando um caminho, avançou para o Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Jesus estava numa tristeza indizível. Pressentia a tribulação e a tentação que se aproximavam. João lhe perguntou como podia estar tão abatido quando sempre os tinha consolado. Então Jesus disse: minha alma está triste até a morte. Então Jesus olhou para os lados ao seu redor e percebeu angústias e tentações se aproximarem como nuvens cheias de figuras assustadoras. Antes de ir para a gruta, Jesus disse aos apóstolos: ficai aqui e vigiai comigo, orai para não serdes surpreendidos pela tentação. As plantas que pendiam do rochedo faziam como uma cortina diante da entrada da gruta. Então, quem estava dentro da gruta não poderia ser visto por quem estava do lado de fora. As imagens assustadoras que cercavam Jesus o perseguiam para dentro da gruta. Dentro daquela caverna, era como um grande espetáculo, mas a peça não era bonita. Eram todos os pecados cometidos desde a primeira queda do homem até o fim dos séculos, como também todos os castigos da humanidade. Foi no Monte das Oliveiras
que Adão e Eva, expulsos do paraíso, pisaram primeiro a terra. E foi nesta caverna que choraram. Impelido pelo amor, Jesus quis se entregar à fúria de todos os sofrimentos e angústias, na sua humanidade mais pura e inocente, verdadeira e sensível, para a expiação dos pecados do mundo, armado somente do amor do seu coração humano. Nesse momento, Ana Catarina Emmerich relata que da natureza humana e divina era como se Jesus tivesse se despido da sua natureza divina por amor à humanidade. E ele ficou apenas com a parte mais frágil, de certa forma, que era a natureza humana. Ele teria, de certa forma, retirado a sua divindade para o seio da Santíssima Trindade, em outra ação misteriosa para nós, meras criaturas. Jesus Cristo tomou no seu misericordiosíssimo coração a raiz de toda a expiação purificadora e de toda a dor santificante, por amor a nós pecadores. Entregue completamente ao sofrimento infinito e dentro da sua natureza humana, que era essa que ele nutria naquele momento, implorou a Deus com tristeza e angústia indizíveis. Se ajoelhou por terra, implorando. Enquanto isso, a cena passava na sua frente. Todos os pecados do mundo, todas as atrocidades, e tomou todos sobre si. Ofereceu-se em oração para dar satisfação à justiça do Pai Celestial. Satanás, que assistia à cena, dizia que tomarás também isto sobre ti? Sofrerás também castigo por este crime? Como podes satisfazer por tudo isto? Em seguida, um feixe de luz surgiu, e dele uma fileira de anjos, que lhe transmitiam força e ânimo na batalha. Apesar da fileira de anjos, o restante da gruta estava cheio de visões horríveis de todos os nossos pecados e dos maus espíritos que insultavam e agrediam nosso Senhor. Jesus aceitou tudo em seu coração sagrado. O único que amava perfeitamente a Deus e aos homens sentia uma tristeza e um terror às atrocidades. Sentia o peso de todos os pecados. Satanás, não contente, continuou com suas tentações. Continuou questionando Jesus: queres tomar tudo isto sobre ti? Vê isto e aquilo e mais isto? Vai tomar esta conta para ti? Ele acusou-o das faltas dos discípulos, da perturbação que ele trouxe ao mundo, renunciando a certos costumes antigos. Satanás trabalhava como o mais astuto e hábil fariseu. Acusou Jesus da matança dos inocentes por Herodes, dos perigos e sofrimentos que José e Maria sofreram no Egito. Acusou Jesus de não ter salvado da morte João Batista, de ter desunido famílias, protegido pessoas de má fama, de não ter curado certos doentes, de ter causado prejuízo em certos habitantes. Como, por exemplo, quando houve a morte da manada dos porcos no lago.
Ele questionou as faltas de Maria Madalena, como Jesus não impediu a recaída dela no pecado. Acusou Jesus de ter abandonado a família e de ter dissipado o bem alheio. Numa palavra, Satanás fez tudo em sua acusação a Jesus, que faz a todos nós na hora da morte. Jesus Cristo deixou predominar a sua humanidade de tal forma que quis sofrer aquelas tentações. Tentações que assaltam os homens mesmo quando tem uma morte santa, colocando em dúvida o valor interno de suas boas obras. Jesus permitiu para esvaziar todo o cálice da agonia que o tentador, ignorando a natureza divina de Jesus, lhe apresentasse todas as suas obras de caridade com muitas dúvidas e expondo dívidas à graça divina. Jesus foi censurado por Satanás. Ouvia que não tinha méritos, que nunca satisfaria a justiça divina. Apesar dos anjos consoladores estarem ali, nosso Senhor se contorcia de dor e de angústia. Havia momentos no Horto das Oliveiras que Jesus, muito concentrado em oração, conseguia rezar tranquilamente de joelhos. Mas existiam momentos em que a alma de Jesus se assustava com a atrocidade dos crimes e da ingratidão da humanidade. Havia momentos em que a angústia e a dor eram tão grandes que Jesus, com sua natureza humana predominando, suplicava: meu Pai, se for possível, passe este cálice longe de mim. Meu Pai, tudo vos é possível, afastai este cálice de mim. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a vossa. A vontade de Jesus e a do Pai eram uma só, mas entregue à fragilidade da natureza humana, por amor a nós, Jesus tremia à vista da morte. Na caverna havia imagens de todos os pecados, toda a iniquidade, todos os vícios, todos os tormentos, toda a ingratidão que angustiavam tanto nosso Senhor. Os terrores da morte, o horror que o homem cometia, e tudo isso como espectros hediondos, tentando sufocar e angustiar Jesus. Jesus cai por terra, torcendo as mãos, com o suor da angústia. Já é suor de sangue. O preciosíssimo sangue de nosso Senhor está sendo derramado desde já. Quando se aproximou dos 3 apóstolos, eles se assustaram. Ele estava irreconhecível, os lábios pálidos, praticamente um rosto desfigurado de tanta angústia. Encontrando os apóstolos dormindo, ele torceu de novo as mãos, caiu por terra ao lado deles, triste e fraco, dizendo: Simão, tu dormes? Então acordaram e se levantaram. Jesus disse: então não pudestes velar 1 hora comigo? E os apóstolos, assustados com a cena, com o rosto de Jesus, com o suor de sangue, com a fraqueza. João então disse: Mestre, o que você tem? Quer que eu chame os outros apóstolos? Devemos fugir? E Jesus disse:
Ainda que eu vivesse mais 33 anos, ensinando e curando enfermos, não chegaria ao que tenho de cumprir até amanhã. E neste momento, Jesus explica por que ele não queria chamar os outros 8 discípulos que estavam no Getsemane. Ele explica: não chame os 8, deixai-os ali, porque não poderiam me ver nesta aflição, sem se escandalizar. Cairiam em tentação e se esqueceriam de muitas coisas, duvidariam de mim. Vós, porém, que vistes o Filho do Homem transfigurado, podeis vê-lo também no seu desamparo. Mas vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Os 3 apóstolos que andavam com Jesus tinham rezado no começo, mas acabaram adormecendo. Conversaram entre si com pouca confiança e caíram em tentação. Aqueles 8 apóstolos que ficaram no Getsemane não dormiram. A angústia daquela noite dos discursos de Jesus deixou os 8 apóstolos perturbados e inquietos. Erravam pelas vizinhanças do Monte das Oliveiras para procurar um lugar de refúgio em caso de perigo. A mãe do nosso Senhor, junto às mulheres, encontraram Lázaro, Nicodemos, José de Arimateia e estavam todos preocupados. Porém, foi dito a Nossa Senhora, assim como as mulheres que a seguiam, de que não poderia haver tanto perigo por se tratar da Páscoa, pois não sabiam da traição de Judas. A agonia no Horto das Oliveiras fomos todos nós que causamos, com a nossa iniquidade, com o nosso pecado. Jesus assistiu tudo como se fosse um filme. E esse filme, essas imagens foram usadas como uma tortura em busca da redenção da humanidade. Ali na gruta foi revelado pelos anjos todo tipo de sofrimentos que Jesus deveria aceitar se fosse expiar o pecado da humanidade. Foi mostrado a beleza do homem antes do primeiro pecado, imagem e semelhança de Deus. E o quanto o pecado nos rebaixou e desfigurou. Foi mostrado como o primeiro pecado foi a origem de todos os outros pecados. Foi revelado a Jesus os sofrimentos de corpo e alma que seriam necessários para cumprir as penas da justiça, por toda a má concupiscência. Que para a verdadeira satisfação de todos os pecados cometidos, precisaria da natureza humana pura e inocente, na humanidade do Filho de Deus, o que obrigaria Jesus a tomar para si, por amor, assumir a culpa e o castigo da humanidade inteira, vencendo a repugnância que nós sentimos ao sofrimento e à morte. Coros inteiros de anjos mostravam esta realidade para Jesus. Não há língua que possa descrever o horror e a dor que invadiram a alma de Jesus ao ver a terrível expiação. Jesus, no Horto das Oliveiras, agonizou por nossa causa, vendo a conta que ele pagaria mesmo sendo inocente, vendo tudo o que seria exigido dele como cordeiro inocente e puro, aquele que é imaculado, que nunca pecou,
o Deus Filho pagando com sangue divino as contas das criaturas.